Nós temos que ter a fé como aquele ladrão da cruz. Você sabia que o ladrão da cruz é o maior exemplo de fé na Bíblia? Não saia correndo desse lugar, deixa eu terminar. Ele é o maior exemplo de fé na Bíblia. Nem Abraão teve a fé daquele ladrão da cruz. No meu ponto de vista, pode ser que no seu ponto de vista você encontre alguém que tenha fé, mas é igual aquele ladrão da cruz, nenhum. Nem os discípulos de Cristo. Quando ele olhou para Jesus lá na cruz, Jesus estava esmagado. Sua fronte estava ferida por uma coroa de espinhos que entrou, transpassou. Seu nervo trigêmeo, segundo Frederico Zugib, ele foi diretor do Instituto Médico Legal de Nova York. Ele estudou 40 anos sobre a morte de Cristo Jesus. Ele é uma das maiores autoridades de autópsia no mundo. O livro dele é dessa grossura, A Crucificação de Cristo. Ele simplesmente tentou entender a crucificação de Cristo. Ele foi tão radical que ele pendurou um homem amarrado na cruz e deixou ele pendurado por algumas horas. Ele tentou entender o que Cristo passou ali. Escute bem, ele amarrou, ele não crucificou. Irmãos, e ele chegou a uma extraordinária conclusão. Ele diz que quando Cristo foi crucificado, que aquele espinho transpassou o seu nervo trigêmeo, é como se seu rosto latejasse. Era uma dor lacinante. Aqueles cravos transpassaram ele na cruz, seu braço estava esticado como a corda de um violino. Falar alguma palavra ali era uma dor que se multiplicava. Então aquele ladrão da cruz, ele chegou ao momento que ele olha para Jesus e ele não faz nada. Os discípulos tinham tudo para crer nele, porque ele dizia: aquieta-te, vento. O vento aquietava, todo mundo dormia no barco. Não tinha pão, ele multiplicava pães. A morte chegava, ele ressuscitava. Mas chegou um momento que ele está ali, zombado, desde a meia-noite passou por 6 julgamentos, não abriu sua boca. Ele estava ali, esmagado naquela cruz, como um cordeiro mudo. E o outro ladrão zombando. Aí o ladrão da cruz diz assim: nós estamos aqui porque merecemos. Ele não fez mal algum. Aí ele vira, olha o que ele diz, vê se isso aí é normal para você. Senhor. Sabe quem era Senhor naquele mundo? Como que uma pessoa poderia chamar outro de Senhor? Só numa única ocasião, quando estivesse diante de César, ou fizesse referência a César. Essa palavra Senhor que o ladrão da cruz usou ali, só era usada para uma pessoa, César, e a mais ninguém. Aí ele vira e diz assim: Senhor. A segunda frase: lembra-te de mim. Como uma pessoa que vai morrer pode lembrar do outro? Então ele não apenas viu que Jesus era Senhor, como também viu que ele iria vencer a morte. Ele teve uma visão que os discípulos não teve. Veja Lucas 24, veja João 21. Diz assim João 21, a partir do versículo 19: trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Pense nisso. O ladrão da cruz não. Ele sabia que ele venceria a morte, que a morte não iria vencê-lo, ele iria matar a morte. Diz: lembra-te de mim. Então ele viu que Jesus era Senhor, ele viu que Jesus era Salvador, e diz assim: quando entrares no teu reino. Ele viu que Jesus tinha um reino, ele era rei, viu que ele era Senhor, Salvador e Rei. Que hora, irmãos, que esse homem aparece na história da Bíblia? Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus não deu o que ele pediu, deu muito mais. E diz: você vai estar comigo. É pouco isso para você? Para mim não. Para mim este é o maior exemplo, a maior expressão de fé. Porque a gente acha que ter fé é você exigir que Deus te dê tudo que Ele ou que você quer. Ter fé é aceitar, muitas vezes, que Deus não responda às nossas orações. Não escandalize comigo, mas reflita sobre isso. Imagine se Deus respondesse todas as minhas orações. Muitas vezes o não de Deus e a minha aceitação é um extraordinário ato de fé, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Fé
é você não querer adiantar o tempo de Deus, é você esperar tudo de Deus no tempo certo. E se Ele não te der, já é uma grande resposta dele para você. Por isso você tem que crer na vontade de Deus e não reduzir Deus à tua vontade. E isso Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mas não era a vontade dele morrer? Era. Mas nem a vontade dele ele colocou na oração. Ele magnificou a vontade do Pai. Isso é fé. Por isso que ele é o autor e é o consumador da nossa fé.